Olá meninos, muito bom dia! Espero que estejam preparados para mais uma lição de escola dominical. Pois é, hoje a Sara vai contar-vos uma história que fala acerca da paz. Então, só para vocês ver se vocês tiveram com atenção, nas duas últimas lições falámos do amor, falámos falámos da alegria. No amor, a Sara contou uma parábola acerca do bom samaritano, em que esta parábola demonstrava o amor do homem, do samaritano, para com um homem que tinha sido espancado. E ele levou-o para uma hospedaria e pediu a alguém para cuidar dele. Então, ele demonstrou amor ao próximo. E depois falámos, na semana passada, da alegria. E a Sara falou da alegria. Na alegria falei acerca da ressurreição de Lázaro. Ainda se lembram como Jesus ressuscitou Lázaro? Ele estava colocado lá no sepulcro, com uma pedra, e depois, quando Jesus falou, Lázaro, sai para fora, Lázaro saiu. Ele estava todo enrolado com aquelas faixas, mas, sob a palavra de Jesus, ele conseguiu ressuscitar a vida de Lázaro, e todos ficaram admirados e espantados com a autoridade de Jesus. Então, Jesus transformou um momento triste num momento alegre, que a Sara até contou dos dois rostos, não é? Tinha um rosto triste e um rosto alegre. E cantei a música Porque Estás Alegre. Lembram-se? Então, hoje eu vou-vos contar uma história que fala acerca de um outro fruto do Espírito. E vocês sabem qual é? É o fruto do Espírito que tem o símbolo de uma pombinha. Assim, o que é que vocês estão agora assim a lembrar? Uma pomba, uma pombinha branca, o que é que acham que representa? A paz. Pois é, e é sobre a paz que a Sara vai falar hoje. E então, sobre a paz, eu vou contar uma história que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, e diz do versículo 35 ao 41. São poucos versículos, mas o título deste texto diz: Jesus apazigua a tempestade. Quem é que já viu uma tempestade? Quem é que já viu assim no mar uma tempestade? Quando há uma tempestade no mar, o que é que acontece? Há vento, há chuva, não é? Cai muita chuva. E mais, o que é que acontece às ondas do mar? Elas muitas vezes ultrapassam. Vocês já viram a água ultrapassar aquela zona onde estão os barcos, não é? E as pessoas até se têm que afastar, porque senão ficam todas molhadas. Então, sempre que há uma tempestade no mar, os barcos têm que ter algum cuidado. E será que as pessoas que estão lá a cuidar dos barcos, os pescadores, eles conhecem o mar? Sim, eles conhecem, eles têm muita experiência no mar. Antes de lermos esta história, eu queria vos perguntar se vocês têm medo de alguma coisa. Olha, por exemplo, há pessoas que têm medo do escuro. É algo que muitas vezes temos medo, do escuro. Há outras pessoas que têm medo de cães. Por exemplo, a Sara, quando era pequenina, tinha medo de cães, imaginem. Agora já não tenho, mas tinha medo. E outros medos? Por exemplo, ficamos com medo quando pomos assim a comida no fogão, depois vamos embora e temos medo que a comida se queime, não é? Também pode ser um outro medo. Temos medo que, por exemplo, algum familiar nosso está doente e nós temos muito medo, ficamos com medo que alguma coisa não corra bem. E será que Jesus pode tirar esse medo do nosso coração? Porque vocês sabem, o medo é alguma coisa que não é de Jesus. É o inimigo que põe no nosso coração. Mas Jesus, ele morreu pelos nossos pecados e também retirou o medo. E na palavra de Deus também diz que ele nos deu a sua paz. Então, quem nos dá a paz é Jesus. Então, sempre que há medo
do outro lado, nós temos Jesus que nos dá a sua paz. Quando nós confiamos em Jesus, temos a certeza que Jesus está connosco e, portanto, sabemos que Ele vai nos dar a sua paz em todas as situações. A paz é a calma interior que só o Senhor Jesus pode dar. Então, quando nós temos uma situação da nossa vida em que gera medo, Jesus dá-nos a sua paz, assim uma calma no nosso coração, que nós começamos a sentir que conseguimos ultrapassar todas as nossas dificuldades, não é? Dificuldades, por exemplo, podemos encontrar e que geram muitas vezes medo. Por exemplo, quando vamos para uma escola nova, temos de ter amigos novos, começamos a pensar, ai meu Deus, começamos a criar preocupações na nossa cabeça e isso gera medo. Ai, será que vou conseguir fazer aquele teste, aquele trabalho? Ai, será que vou conseguir falar numa entrevista de trabalho, por exemplo? Será que vou conseguir ter as palavras certas? Ou quando vou para a igreja cantar ao Senhor Jesus, será que da minha boca vai sair as palavras certas? Isso é medo, mas quando nós oramos a Jesus, Ele retira esse medo do nosso coração. Então vamos ler no livro de Marcos, que fica no Novo Testamento. O primeiro livro é Mateus e depois temos Marcos, que é o segundo livro da Bíblia. E vamos ler no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Agora é que vamos começar a ler. E diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, Jesus tinha dito aos seus discípulos para irem para a outra banda. E eles deixaram a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros discípulos. Então os discípulos foram para o barco com Jesus. E diz que no meio da viagem, quem é que já andou de barco? Olha, eu já andei. Nas férias, andei de barco. Todos nós um dia já andámos de barco, ou pelo menos já vimos algum barco. E sabem, o barco depois, quando começa a andar nas ondas, começa a fazer esta trajetória. E ele começou a sentir os discípulos quando começou a chover. Eles não tinham nada para que tapasse o barco. E começou a haver um grande vendaval, um temporal muito grande, que o barco ultrapassava as ondas, e as ondas até pulavam para cima dos discípulos, e eles de certeza que ficaram todos molhados. Bom, estava a haver um grande temporal, eles estavam cheios de medo naquela situação. E ao mesmo tempo, quem é que estava lá na popa do barco? Jesus! Jesus estava lá, calminho, a dormir um profundo sono. E os discípulos cheios de medo: Jesus, ajuda-nos! Está a haver um temporal muito grande. Como é que nós vamos resolver este problema? E sabem o que é que Jesus fez? Ele levantou-se e disse: Cala-te, aquieta-te. E a quem é que ele estava a mandar calar? Ao vento. Porque o vento faz mas muito forte, não é? Tentem lá fazer com a vossa boca o som do vento, não é? Quando é um vento muito forte, faz assim um som muito alto. E Jesus mandou calar o vento parou. E diz que houve uma grande
bonança. E mais, e chuva? Estava a haver também muita chuva, não é? Quando há um temporal, cai muita chuva. E Jesus também mandou acalmar a chuva. O mar, será que o mar continuou com grandes ondulações ou ficou muito calminho? Se a palavra de Deus diz que houve grande bonança, é porque tudo se acalmou. Então, bastou Jesus abrir a sua boca para que tudo ficasse totalmente diferente. Toda aquela situação que os discípulos pensavam iam morrer, que tudo ia ficar muito negro, que iam se afundar no meio do mar. Será que foi isso que aconteceu? Não. Bastou Jesus falar com a sua boca e tudo ficou diferente. E depois Jesus diz: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Então, quando os discípulos vão ter com Jesus e dizem: Jesus, ajuda-nos, o que é que eles estavam a demonstrar? Que não tinham fé. A fé é aquilo que é a prova das coisas que se vêem. Esperem lá, que está em Hebreus 11, que diz que a fé, eu vou abrir para ler para vocês. Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Então, eles não estavam ainda a ver um milagre que Jesus ia fazer, mas deviam ver. Então, eles não tinham fé. Mas Jesus, quando Jesus coloca a fé, que é o outro fruto do Espírito, é como se nós começássemos a ver já o milagre, mas ele ainda não chegou. Isso é fé, é confiar, é ter esperança. E diz que depois de Jesus lhes dizer: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E diz que eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este Jesus? É o mesmo que criou todas as coisas, porque Deus criou, como vocês sabem, tudo o que existe à nossa volta, desde as flores, desde as árvores, o sol, as nuvens, os animais, todos e até nós. Deus também criou a mulher e criou o homem, não é? Ele criou todas as coisas. Então, se Deus criou todas as coisas, Ele comanda a natureza, tudo aquilo que Ele criou. Então, Ele pode fazer de um dia muito chuvoso, um dia de grande temporal, pode transformar num dia lindo de sol. E assim na nossa vida, será que Jesus pode transformar uma situação assim triste numa situação alegre? Pode. Deus tem poder. Basta nós confiarmos e orarmos a Jesus. Depois, outra palavra que nós também podemos ler encontra-se em Isaías 26, 3. E o que é que fala em Isaías 26, 3? Vamos ler. Fica no Velho Testamento e diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, se nós confiamos no Senhor Jesus, nós temos a nossa mente, a nossa cabeça firme e ela fica em paz, não é? Quando nós confiamos no Senhor Jesus, ficamos em paz. Então, em todas as situações que possamos passar de dificuldade ou situações de medo, nós devemos pensar que Jesus está sempre connosco e devemos entregar todos os nossos medos a Ele. Então, nesta semana, o versículo-chave deste fruto do Espírito, que é a paz, encontra-se no Salmo, eu vou mostrar aqui, Salmo 93, 4. Vamos abrir, Salmo 93, 4. Também fica no Velho Testamento, antes de Provérbios, Salmo 93, 4. Vamos ver então.
Salmo 93, 4. E diz assim: Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Então, o Senhor é mais poderoso do que tudo. Mesmo que venha o vento, mesmo que venha um grande temporal, Jesus é sempre mais poderoso do que isso tudo. E Ele está a ver com os seus olhos tudo o que está a passar aqui na terra. Nada para Jesus está escondido, ok? Depois, o que é que nós vamos fazer com uma atividade especial? Vamos construir um barco. Vocês sabem desenhar um barquinho? Sabem fazer um barco em papel? Olha, a Sara fez este barco e fez assim. Fiz com papel, com folha branca e depois coloquei uma bandeirinha que está aqui colada, coloquei 3 peixinhos e tinha esta molinha. E assim fiz o meu barco, ok? Então, vocês também podem fazer os vossos barcos como atividade. Um beijinho e uma boa semana!